Na semana passada a gente falou sobre Forrai, né? E agora nós vamos falar sobre Confúcio e Lao Tse. É impressionante Jesus enviar no tempo certo para cada povo, para cada lugar, aqueles que poderiam impulsionar o pensamento, né? O pensamento do Cristo, o pensamento do bem. Então, não faltou isso em hora nenhuma na Terra. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Que não faltou o apoio constante do Cristo. Então, Jesus não é história só de há 2000 anos. É muito antes. É muito durante. Então, vamos fazer a leitura. Quem se habilita? Confúcio e Lao Tse. Bom dia, Flávia. Bom dia, bom dia. Então, quem faz a leitura aí para nós, por favor? Pode ler aí, ô Valquíria. Você está olhando assim, Eu posso, mas eu não sei se a Lorena não vai atrapalhar aqui, né? Vai nada, de vez em quando ela pega e lê também. Então vamos lá. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kanyin de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base de seus princípios. Viveu 6 séculos antes do advento do Senhor, e em face dessa filosofia religiosa, avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão de seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. Fora a trilha sonora, deu certo. Ela estava lendo. Não, falei só, não tava. Ela não estava lendo. Não estava. Né? Então, Confúcio, que tempo que veio Confúcio e Lao Tse? O que vocês pegaram aí dessa história aí da presença dos dois? Um veio antes, depois o outro veio reforçar as ideias, pegar aquilo como base dos seus ensinos. E antes a gente teve o quê? Teve Forrai. Aí Confúcio, Forrai, 2.900 anos antes de Cristo. A gente está falando aqui agora de 600 anos, que é Lao Tse, e depois 500 a 400, Confúcio. Então, a história é essa. Então, historicamente falando, no tempo das oportunidades, a gente tem essa presença desses espíritos. Pode ser, né, que Confúcio seja até Lao Tse, né? A gente fica aqui com Chico, Kardec, também aqui deve ter aquela mesma história lá. Será que os dois eram
a personagem, né? O mesmo personagem. Então, isso aqui são ensinos da moral, né, gente? É para um povo. O que vocês entenderam aí? Daniel, mas o Confúcio veio 100 anos antes só aliás, o Lao Tse veio em 600 e pouco e o Confúcio 500 e pouco, ou seja, a chance de ser o mesmo é pequena, né? Porque o Uai, Confúcio... tem reencarnações imediatas, né, Amado? A mais imediata é para quem necessita, né? Agora, esse Car- que realmente chama atenção. Você viu dois missionários, pelo menos no que eu já li, eu nunca tinha presenciado uma situação dessa, a não ser quando você pega o Kardec, que 800 e pouco, e logo você pega um Chico, mas aí a gente já está, como se diz assim, bairrizando, nossa, porque... Mas você vê que para o mesmo povo, assim que desencarna um, você vê que o Lao Tse, ele teria desencarnado em 517. O Uhum. Confúcio veio em 551. Ou seja, não. Não tem jeito de ser o mesmo, não. É porque o Lao Tse, ele foi de 604 a 517. O Confúcio nasceu em 551, ou seja, o Lao Tse estava vivo ainda. Tava. Quem é 51? Estava, 551. Tá certo, é. 551 Tá, que o Confúcio é nasceu. verdade. Então Então, tira essa possibilidade da reencarnação. o que Não, mas eu chama só muita coloquei uma suposição, né? Não, Não, mas o que chama muita não estava atenção é falando. vir na sequência, assim, ou seja, imediatamente dois missionários assim, tão na mesma nação. Isso realmente é que me chamou muita atenção. Falei, pô, mas porque você vê que o Forrai veio em 2900 antes 900. de Cristo. Ou seja, é muito tempo antes. É, E aí depois vem dois, é, assim, um atrás do outro. Realmente é... Mas pode ser o é, Forrai, um dos dois, né? pode. é. E também você vê aí o Cristo com João Batista, né? Mais ou menos um sendo precursor do outro, né? Então, nós somos precursores, na Quanto verdade, que... tempo depois do João Batista nasceu Francisco de Assis, que é o mesmo espírito, né? Pois é, muito Não, tempo. Quantos anos? não é João Batista, é o João Evangelista que é o Ah, não, é Confúcio. evangelista, tá certo. João Evangelista, É o exatamente. João Evangelista. O Batista é o primo de Jesus, né? Tá certo. O primo, que é o É o Elias. primo. Que é Isso. o Elias, né? Tá. É o Elias. O Batista é o Elias. Mas se errar nisso, tem problema, não. O Chico nasceu em 1100 e pouco, ou seja, 11 séculos depois de que ele morreu, que ele retornou como Chico de Assis. O mais importante é a gente saber que Jesus não esquece de enviar esses emissários para o povo, os espíritos, né? Progredirem, despertarem. Então, nós Coitado de nunca... nós, se não fosse eles, né? Então, o mais importante é isso, que esses espíritos estão dispostos a nos ajudar, reencarnam como missão, que uma encarnação como missionário tem que ser com prazer, concorda? Um missionário vir meio empurrado, isso não existe. Então, existe o quê? Um missionário com vontade de fazer o bem, de praticar o bem, porque para ele tanto faz. Ele seguir viagem onde ele está ou voltar para nos ajudar, para elevar um povo. Jesus está aí dando a sua presença constante, acompanhando cada alma, cada ser. Nós não estamos sendo esquecidos por ele, então Jesus está presente até hoje e vai ficar, com certeza, nos acompanhando. Não, é escravo nosso, então não tem nada a ver. O segredo Ele disso é o amor, né, Daniel? é o amor. Quando você ama, você não tem É, problema, né? Não tem sofrimento no amor, né?
A gente é que cansa de olhar os filhos, de olhar, É verdade. A gente está aprendendo, né? E os filhos da olhar gente normalmente são os nossos adversários, então é por isso que o negócio não é muito prazeroso, né? a gente cansa muito fácil, né? Briga muito fácil, joga toalha. A gente é que faz isso, mas missionário não faz isso, não. Eles têm uma tolerância muito grande. Eles têm algo que nós não conseguimos ainda ter, né? Então, a gente vê muita importância nesse capítulo, nessa parte aqui desse capítulo, que é não estarmos sozinhos. Então, é um povo isolado, porém, com toda a proteção divina, com toda a proteção de Jesus, apesar que estava tudo acontecendo ao lado deles, né? Os capelinos, depois, mais tardiamente, chegando a se compor ali ao lado, e sem a mistura dos dois povos, né? Sem eles estarem nos mesmos ambientes. Então, o chinês ele ficou ali achando que era o centro do universo, era os mais importantes, porque ao redor ele não considerava que tinha população que fosse mais inteligente do que eles. Então, já eram, por natureza, um pouco orgulhosos, né? Então, um problema que veio de Capela nos capelinos e que já tinha naqueles que estavam aqui, que eram daqui, que os asiáticos, os chineses, já eram um pouco orgulhosos. Pouco? Não, muito, né? Tanto é que brigavam por território, por terras, expansão territorial da China. Então, isso tudo houve uma certa expressão do orgulho, né? Da vontade, do egoísmo latente ali. Por que que o egoísmo, até falando sobre isso, por que que o egoísmo e o orgulho estão presentes no ser desde o princípio? Isso é coisa divina que colocou esse sentimento? Ou como é que nasce isso dentro do ser? É porque Deus nos criou orgulhosos, nos criou egoístas? Como é que vocês entendem isso? No progresso da alma, do espírito? É que ele deu livre-arbítrio, né? E a gente fez escolhas, né? E como nós somos ainda, né, bem materialistas, então a gente nós que estamos aqui principalmente, né, eu entendo que fizemos a escolha do prazer, né, a escolha das paixões, né? E aí a gente se perdeu, né? Teve uns que não fizeram essa escolha, né? Teve uns que foram mais retos e conseguiram compreender e conseguiram vencer, né? Porque se não tivesse os dois lados, que graça teria? Quer dizer, que mérito você tem na evolução se você não tiver que fazer escolhas, né? E se você não tiver que ter o discernimento da escolha. A gente só se deixa levar pela paixão, né? Francisca, eu indo um pouquinho mais atrás, o que acontece? Por que nós somos egoístas ainda? Porque no começo, quando a gente estava lá, como nós éramos primatas, lá no período primitivo, nós éramos obrigados a ser egoístas para sobreviver. Ou seja, só sobreviveram aqueles que cuidaram da sua autodefesa, assim, digamos. Ou seja, porque você imagina... Só que você tá fazendo a sobrevivência da matéria, né? Não. A gente Então, tem... espera lá. Porque quando eu era primitivo, eu não tinha nem noção que eu tinha alma. Então, quando eu Mas era você podia fazer outras escolhas, só que você morria rápido, né? E primitivo, você ia renascendo. não, Era matado e renascendo, era não, morto e mas renascendo. deixa. Então, o que acontece? No começo, eu tinha que sobreviver. Então, para sobreviver, eu tinha que brigar com os outros animais e com os homanídeos também que estavam iniciando. Ou seja, a batalha realmente só foi vencida, só sobreviveram os indivíduos que conseguiram prevalecer sobre os outros. E a gente precisava de alimentar, precisava de
de procriar. Então, naturalmente, a gente era egoísta em função da necessidade de sobrevivência, ou seja, a própria lei natural de sobrevivência já nos impunha essa característica. Você tinha que sobreviver em relação ao homem, em relação à mulher. Então, o que acontece? Às vezes, o homem... imagina, então, um espírito que nasceu desde o começo e encarnou como um macho. Ou seja, então, ele foi cada vez sendo mais egoísta. Então, e vamos ver, então, um espírito que, no início, encarnou como mulher, então, ela já era naturalmente submissa. Então, imagina que daí a pouco, essa mulher que sempre encarnou como mulher, que já estava submissa, era obrigada a ser submissa para sobreviver. Eu não estou falando que ela era boazinha, não. Ou seja, a própria natureza impunha que ela fosse submissa, senão ela não ia sobreviver também. Porque senão o homem dela ia acabar matando ela também para sobreviver. Aí, o que vai acontecendo? Então, com o passar do tempo, esses espíritos que encarnaram como homem desde o começo, pegaram gosto, continuaram encarnando como homens e continuam hoje cada vez mais egoístas. Por quê? Porque sentem prazer em dominar, em cuidar primeiro de si. E é lógico, alguns deles também deixaram de ser egoístas, ou seja, por que razão, também não sei. Mas, então, eu imagino que os espíritos que inicialmente encarnaram como mulheres, que eu acho que esses espíritos que tiveram mais chance de deixar de ser egoísta, em função das oportunidades que elas tiveram no começo, ou seja, não tiveram tempo de pegar gosto pelo egoísmo. Aí falou, opa, é melhor servir do que ser servido. Aí que os grandes missionários vieram dos espíritos que encarnaram como mulher lá no Gostei. Mas é interessante você falar isso, que pegando a sua fala, eu percebi outras coisas nisso. É que eu não acho que foi porque... Eu acho que, assim, houve o erro e houve a dor. Houve o erro e houve a dor, né? E com a dor você aprendeu. Eu pegando a tua fala, quando eu disse assim, eu não sei por que eles... Eu acho que foi por causa dos erros mesmo, né? Esses foram mais rápidos, porque nós erramos, apanhamos, mas continuamos errando, né? Então, mas pelo menos... Tem uns que erram, apanham e aprendem, entendeu? Em francês. Depois, aqueles que foram mortos por causa de um sentimento mais ruim, falou, opa, vou ter que mudar um pouco esse aqui, né? Eu acho que aí você vai crescendo, acho que aí vai a sabedoria de cada espírito, né? Mas a minha lógica pequenininha e racional, com a minha cabeça ainda muito pequenininha, eu encontro uma justificativa, ou seja, diante daquilo que eu ainda percebo, né? Então, eu pelo menos consigo justificar, opa, eu no começo... Eu tenho razão de ser egoísta porque no começo eu tinha que sobreviver. E a mulher não, ela depois, se ela fosse egoísta, ela não sobrevivia. Mas... Nessa sua explicação, então, quando você nasce homem que já foi mulher, você é melhor, né? Você é mais tolerante. Sem dúvida. Eu acho que isso facilita muito para o camarada hoje, por exemplo, encarna homem, o espírito que tem a oportunidade de desenvolver o psiquismo feminino, aí ele tem muito mais chance, quando encarna como homem, de ser um espírito masculino com muito mais amorosidade. Eu acho Quantas encarnações seguidas o Chico Xavier veio como mulher, então, né? Não, pela história do Chico, ele, desde lá a época lá do Egito Antigo, segundo o Arnaldo Rocha, ele sempre encarnou como mulher. Como mulher, é verdade. E aí, Flávia, o que você ia falando? Eu ia falar que eu nunca pensei desse jeito que o Amaro está pensando, não. E, assim, nem sei se concordo com isso, mas ele foi falando e surgiu umas coisas aqui. Primeiro, aquela, assim, da criação, né? Que Deus criou o homem, depois ele criou a mulher, né, gente? O progresso da criação dele foi de modo evolutivo. Com certeza, a mulher veio depois do homem num processo mais aprimorado de criação. Eu pensei que você estava falando que Deus era machista, né? Que ele deu prioridade para a mulher. Não. Eu pensei nisso também. Não, agora, o que eu nunca pensei nisso, Amara, mas, assim,
Eu não sei se foi por questão da submissão, não. Se a gente for pensar na questão da maternidade, que a mulher não era submissa nos primórdios. Ela era tudo no intuito de sobrevivência. Talvez nessa linha sua, não sei nem se eu concordo com isso. A questão da maternidade faz ela desenvolver também o cuidado com o outro, antes de si mesmo, entendeu? Então, assim, de alimentar, porque você vê os animais aí com cria, como que ficam, sabe? Assim, as fêmeas no intuito de proteção. Então, só assim, para você acrescentar alguns elementos aí na sua teoria, para você continuar pensando. Eu não sei se eu vou pensar nisso, mas... Mas Mas faz assim, sentido, a gente não tem certeza, mas faz sentido, né? o principal ponto aí que foi colocado aí no início foi o que a Francisca falou, o homem, o espírito, né? Vamos tirar o homem, o espírito. O espírito foi lançado, não falo nem criado, mas foi lançado na linha da evolução dotado de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Então, por ele ter livre-arbítrio, ele tem livre decisão. Claro que num momento onde ele não pudesse ainda expressar o seu livre-arbítrio, ele seria abafado, o instinto tomou conta de todo o processo, até você começar a despertar com a inteligência, usar a inteligência, o instinto te protegeu. O instinto também nos protege até hoje, porque é uma força divina, que é um amparo divino que nos socorre sempre para a sustentabilidade do corpo que nós vamos nos expressar. Então, tem que ter a sustentabilidade. Então, a gente tem que separar o que é sustentabilidade, né, o processo sustentável da cadeia alimentar, por exemplo, né, que se tem nos animais, no próprio homem, né? Então, isso tem um sentido de sobrevivência, de manter os organismos em condições de funcionamento. Mas ali tem aprendizados imensos, né? Que o espírito em formatação, vamos dizer assim, no reino animal, eles vêm aprendendo com toda essa estrutura física, que a matéria ela nos dá condições de formar estruturas também mentais. Então, ao longo da nossa evolução, a gente foi aprendendo com todo esse processo instintivo e sustentável, até um dia começarmos a usar o nosso pensamento, né? Aí começa a consciência de verdade a ser trabalhada pelo nosso livre-arbítrio. Aí começa a responder pelo que nós fazemos. Aí a decisão é muito importante no espírito. Então, sermos orgulhosos, sermos egoístas, depende da decisão. Então, se você conseguir enxergar rápido as coisas, você consegue ser menos orgulhoso, menos egoísta, porque você passa a entender melhor o processo divino. Deus usa uma didática muito interessante, que é deixar o próprio espírito a se descobrir, a verificar a si mesmo e o universo, conhecer o universo, o que a gente está fazendo até hoje, tentando descobrir o universo, tentando descobrir, nos conhecer mais intimamente. Então, Deus não nos colocou como egoístas e nem como orgulhosos. Isso é uma iniciativa da nossa condição de escolha. Se nós escolhermos sermos persistentes em querer que aquilo é nosso, que as coisas são nossas, o egoísmo está cada vez mais reforçado. Eu estou tendenciando a entender que o universo
é meu, faz parte. E olha só como que é o ser humano hoje. O ser humano, ele tem uma tendência a ter, né? A não ser. Então, ele tem a tendência de ter e não ser. Aqueles que vão para o ser, não quero ser, eles são mais felizes rapidamente. Agora, tudo está se explicando dentro do tempo, né? O que é o tempo? Não faz diferença o espírito que fez escolha para ficar 10.000 anos no orgulho, aquele que escolheu ser bom em 1 ano, né? E para Deus, tanto faz isso acontecer assim. Para nós é que a experiência é mais longa ou menos longa. Porque todos chegarão no mesmo princípio de evolução, de perfeição. Nós chegaremos a um ponto final da mesma forma. O que importa é o aprendizado, o que importa é a nossa experiência que nós estamos passando e aprendendo. Então, para ser como os espíritos perfeitos, nós temos que passar por experiências, mas eu posso querer gastar menos experiências se eu aprender mais rapidamente. Então, é uma decisão minha. Se eu quiser insistir, ser orgulhoso, achar que eu sou maior que os outros, eu continuo, vou por 10, 20, 30 encarnações acreditando nisso. Agora, Deus foi injusto nesse processo? De forma nenhuma. Ele foi justo, porque ele deixou você fazer a opção. Por que eu fiz uma opção boa e o outro fez uma opção ruim? É questão de oportunidade mesmo, de você aproveitar ou não aproveitar. Mas tanto faz aquele que gastou 10.000 anos, aquele que gastou 1.000 anos. Tanto faz no processo. Eu não sei se vocês entenderam a salada que eu plantei, mas foi no liquidificador da vida. Vitamina. Daniel, eu lembrei assim, uma mensagem do Chico que eu acho assim, muito legal, que ele fala mais ou menos isso. Na vida não importa muito o que se tem. Na vida não importa o que se tem, se a gente, né, sabe, mas nem tão pouco o que se é. Importa o que a gente faz com a gente a partir do estágio que a gente está, do momento que a gente está, no sentido da evolução pessoal. Então, assim, é o esforço que a gente faz, esse caminho que a gente faz para a evolução, para melhorar. E não importa nem se está mais ou menos evoluído. É uma mensagem muito bonita, assim, porque a gente sempre ouve falando que não importa muito o que se tem, né? Que não é o ter. Uhum. Mas o ter também, no sentido de não ficar brigando com o que se é, mas fazer alguma coisa em função de melhorar, sabe? Não importa também o que se é, mas assim o que se faz consigo mesmo no intuito de melhorar, a partir do que se é, independentemente do grau de evolução. Acho isso... As condições que Deus nos dá são as mesmas para cada um. As mesmas. Então, você levanta, tem o sol, você tem as coisas, tem as frutas, tem... Você que vai pegar nesse campo oferecido por Deus a sua iniciativa, né? Atender a sua iniciativa própria. Então, para eu conseguir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser eficiente, né? Para conseguir. Então, Deus nos deu todos esses bens, né? Que a gente tem para viver, para se desenvolver, né? Agora, nós não podemos achar que isso é nosso, que nos pertence. Então, a questão é você entender isso. Então, quando é que você vai entender? Quando você prestar atenção ao seu livre-arbítrio de decisão, se eu quiser, eu posso mudar. Eu posso mudar de uma hora para outra, né? Aí eu posso mudar nessa vida? Pode. Se você quiser mudar hoje, você pode mudar. Mas você suporta a mudança? Você consegue bancar uma mudança? Não, ainda não. Então, você vai mais devagar. O outro lá consegue fazer uma mudança. Ele larga tudo que estava fazendo de erro e ele suporta essa mudança. Agora, você já suporta? Você é capaz de pegar todos os seus bens, trabalhar em prol dos outros,
Não, ainda não. Então, dá o tempo, Deus te espera você realmente ter essas iniciativas que possam servir a todos. Você é capaz de, na rua, pegar um andarilho e levar para sua casa e dar assistência? Não. Tem alguém que é capaz? Tem, que monta, tem instituição, leva para casa, toma conta. A dona Suzana, que é do Girair, eles que montaram aquela instituição da Fale, ela levava os aidéticos para a casa dela. E eles morriam no colo dela, na casa do juiz. Então, ela fazia isso. Então, quer dizer, você sabe fazer isso? Não. Ela soube fazer. Ela teve condição de fazer, os dois tiveram aceitação para isso, mas, assim, eu dou conta, a maioria dá conta? Não, não dá conta. Então, está tudo no seu tempo, cada um tem a sua condição espiritual de fazer, né, de não fazer. Então, é por aí. Então, vamos lá, gente. Vocês têm alguma pergunta aqui do Confúcio, do Lao Tse? Porque a gente sabe que o Lao Tse trouxe conhecimentos profundos, né? E Confúcio, da mesma forma, trazendo reflexões, até fala aí do Lao Tse, algumas das afirmações dele, que não foge nada ao que a gente vê no mundo religioso, né? No pensamento moderno hoje da religião. Então, quando você fala sobre generosidade de Deus, o homem sábio, olha só a informação: o Senhor dos céus é bom e generoso. Isso é uma informação lá de Lao Tse. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Está falando o quê? Deus inspirando o homem. Então, aquele homem sábio, o homem bom, ele tem Deus em conexão. Está falando isso. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, ou seja, na vida, Deus está com ele, né, nos seus conhecimentos, na sua sabedoria, e recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Então, todos aqueles conhecimentos que Deus dá, enche de felicidade esses que praticam o bem, esses que praticam o amor. Então, eles são felizes. Ao contrário que a gente às vezes pensa, né, que o missionário está sofrendo, não, ele não está sofrendo, ele está feliz. Aí nós estamos felizes? Achamos que estamos, mas será que nós somos felizes? Né? Então, é uma pergunta. Nós somos realmente felizes? O Chico era mais feliz do que nós? Na sua missão? Com certeza, né? Com certeza ele estava fazendo com elevação e a gente estava fazendo por provação, por expiação. Nós estamos nessa fase. A dor nos impulsiona. Então, a dor do Chico é uma dor de alegria. Eu vi o Chico sendo carregado, né? Naquele sofrimento final dele, ali parecia que estava em sofrimento, mas não, ele estava sorrindo, sendo carregado, e ele rindo. Eu falei, danadinho, né? Que sabedoria, o cara está sofrendo, está rindo. Hoje a gente vê os velhinhos reclamando, chorando. É assim que talvez a gente vai ser, né? Um birrão, um chorão. Mas eu acho interessante que quando você veja que o Confúcio, 500 e poucos anos... Não, quem disse isso aqui foi o Lao Tse, né? Ou seja, 600 e poucos anos antes de Cristo. Mas o Senhor dos céus é bom e generoso, ou seja, e o homem sábio, um pouco de suas manifestações, ou seja, se aproximando um pouquinho, ele está querendo dizer que nós somos deuses. Isso.
Ou seja, Moisés disse isso 1.300 anos, ou seja, 500 anos, então, do Lao Tse, o Moisés já escreveu isso no Levítico. Sejais santos. Ou seja, o tanto que a Bíblia nossa, a Torá, ela é profunda também. E a gente não vê isso, né? A gente, quando lê, normalmente a gente não percebe, mas no Levítico já tinha mais ou menos uma informação bastante próxima dessa aqui, sejais santos. E aqui a gente vê ainda Forrai, que é antes mesmo de Moisés, né? Uhum. Antes mesmo de Moisés, na China, já estava o conhecimento cristão em voga, né? Então, estava já acontecendo. É tudo farinha do mesmo saco, não tem jeito. Essa Você vê turma... que você vê que a presença, a organização chinesa, ela vem de 7.000 anos. O Brasil tem 500 anos. Então, nós estamos falando de uma cultura amadurecida. Não transformou tudo. Não transformou. Você vê, nós gastamos milhares de anos para poder pegar uma mensagem, para pegar uma lição. Eu poderia, em 10 anos, renovar, porque a gente tem pessoas, espíritos, que chegam na doutrina espírita muito depois de todo mundo e começa vamos dizer, borbulhar o conhecimento, né? Borbulhar rapidamente o conhecimento. Então, não significa, é lógico que ele não tenha base para isso, ele já tem base em outras experiências, então não é rápido também. Aquele indivíduo só está reencontrando o conhecimento. Então, isso é antigo, então vem de muitas eras e acontece em todos os pontos do planeta. Talvez o ponto ideal aqui dessa lição é isso, mostrando que na China mesmo fechada tinha a presença divina e outros grupos que já estavam vindo de outros planetas com o mesmo apoio divino. Então, os que estavam aqui também mais primários tinha proteção, né? Tinha proteção, mas eles não tinham condições de evoluir rapidamente, então tinha que esperar mais. Então, Jesus investia onde? No pensamento, naqueles que pudessem interpretar e tivessem mais condições. Então, por isso que ele deu o apoio nessas mensagens, nessas almas que já estavam prontas. Então, é a parábola da semente. Então, você tem que semear onde pode ter terra firme, a terra boa. Então, a terra boa onde pode o pensamento ser plantado. Certamente o Cristo veio naquela região onde o pensamento estava mais desenvolvido, justamente por isso. É uma região mais desenvolvida, não adiantava Jesus manifestar no Brasil, era só índio. Era um povo ainda que não ia ter condição de receber os conhecimentos. Pergunta ou alguma consideração? Olha lá, Lao Tse. Aqui no final ele ainda, assim, Emmanuel fala, né, que esses missionários vieram com o objetivo de despertar, né, semear aí para a gente poder entender o evangelho de Deus, né, de Jesus, né, que seria de verdade e de amor. E até hoje a gente ainda não compreendeu, né? Ele fala, entretanto, ainda não compreendeu. E aí eu fico pensando nessa primeira frase dele, nessa frase aí que Lao Tse, né, que foi apontada aqui de Lao Tse, e que você estava falando da questão da conexão com Deus, de vibrar na mesma... E hoje em dia a gente vê tanta gente falando da questão da lei da abundância, de estar sintonizado com Deus, mas ainda no intuito de bens materiais, porque
Tá muito comum isso, está muito em voga. Toda hora você vê, até dentro de religiões, falando isso, né? Assim, você vê religiões que são estruturadas assim nessa questão da felicidade, da alegria, mas ainda em bens terrenos, bens materiais. Não entendeu ainda essa questão, qual que é a verdade, né? E o que nem o sentido do amor. A Francisca tanto ressalta aí para a gente, que a gente ainda não entendeu o que é amar, o que é amor. Então, ainda está muito confuso. Aqui, ó, na frase dele. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Esses bens aí, a gente ainda entende como bem material. Então, arraigado que a gente está ainda na matéria, né? E esses bens não são materiais, isso está falando aqui, né? Assim, a Na gente verdade, ainda tem muito que compreender. na verdade, você tem essa palavra reforçando na proteção divina. Então, você tem toda a estrutura divina que está montada, as condições boas, por exemplo, o corpo você pode considerar como um bem, né? Um bem em condições de você se expressar, de você usar o ambiente que você está, a estrutura da reencarnação, isso tudo são bens divinos que você tem também. Não é a questão de possuir isso. Só que o homem pega naquela questão da riqueza, né? Trazer bens para si mesmo, para a felicidade material. Então, é o homem que distorce isso aí. Esses bens que ele está falando são nas estruturas espirituais que estão à sua volta. A vida nossa é uma estrutura espiritual. Você pensar assim, o sol, a natureza, a água, a terra, isso tudo são estruturas espirituais para a evolução. Não é estrutura como você pode entender, material para posse. Não é nada disso. Então, o homem é que confunde isso. Na verdade, bens espirituais são todas aquelas condições que Deus te oferece mentalmente, materialmente, em volta, para você ter as suas expressões com a vida, para o próprio corpo, e de se manifestar, condição de se manifestar, porque você não tem condição de se manifestar sem ter a estrutura física, né? Então, até mesmo os elevados, eles vão manifestar em algo, né? Não vai manifestar no nada. Então, o bem que Deus dá é toda essa estrutura que te oferece no campo da mente, ou seja, a matéria também está no campo do nosso desenvolvimento mental. Senão a gente vai falar o seguinte: não, matéria a gente tem que desprezar, tem que desligar dela. Não, não é. É a questão de nós não possuirmos. Nós, na verdade, não possuímos nada. A gente está tendo aí matrícula de imóvel, tendo as coisas de imobiliária, tendo as posses. Isso é tudo questão organização do próprio homem. Mas nada disso a gente leva, né? Não tem nada disso, não existe. O dia que o homem entender isso, Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor, e em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da Terra. Só confirmando aqui aquilo que a gente estava falando, né? Porta-vozes em todos os pontos da Terra, com o objetivo de fazer desabrochar o espírito das massas, a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. Então, é um plano, né? É um plano de Jesus mandar os porta-vozes, todos os pontos,
para desabrochar o espírito das massas, com compreensão do mundo, das coisas. É o que a gente está vivendo hoje, hein? É o que a gente está passando hoje, né? Alguma pergunta nessa aí? Podemos ir por Nirvana. Vai dar tempo mais para ler. Quem lê aí para nós? Nirvana. Quer que eu leia? Leia já. Bom dia. Bom dia. Vou ler então. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados a princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos. Deixa eu virar. Em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao processo geral. O Nirvana é ao progresso, ao progresso geral. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não-ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Quem está no Nirvana aí? Eu necessito de mais esclarecimento do que seria o Nirvana. É uma expressão, né? Expressão. Então, você conseguiu um estágio de compensação divina, vamos dizer assim, estágio de êxtase divino, né? Você elevar tanto a viver. A gente estava falando aqui agora sobre essa questão da matéria, do ambiente físico, né? Você fazer essa junção entre tudo que você tem à sua volta com aquilo que se tem de espiritualização. Então, você chegar no ponto de elevação por se dizer que está conectado. Sim, Então, isso aí eu entendi, mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha é quando ele fala logo na sequência que, para a gente não confundir isso com sinônimo de impermutável, quietude e beatífica realização do não ser. Aí eu pensei, o estar no estado de nirvana, ok, essa ligação, essa conexão, mas quando ele chama essa atenção, aí eu perguntei por quê? É assim que as pessoas têm usado o nirvana, né? O conceito, o estar em nirvana, né? É que isso não é uma coisa formal, é uma coisa de sentimento, né? Então, por exemplo, você não pode achar que você, doutrinariamente, vai conseguir isso, né? Que você vai entrar num estado, assim, vamos dizer, fabricado. Você não pode Sabe o que eu acho disso? Isso, inclusive, você pode ver nas religiões até hoje. Você muda, inclusive, a sua forma de ser quando você está diante de um culto religioso.
Nesse momento você é o não ser. E, na verdade, não é isso. Tem que estar intrínseco, por isso que é a questão da evolução mesmo. A tua religiosidade não é a tua adoração a um culto, mas é a tua mudança, a tua vontade, né? É o De ser. querer ser e crescer e entender o divino que há em você. Isso é o ser. Então, a partir do momento que você usa a tua religião como se você criando um personagem, né, para a religiosidade, você é o não ser nesse momento. Nós E temos é o que muito isso acontece até hoje, inclusive. Eu entendi também como a questão da indiferença, né? Eu estou aqui, eu estou em Nirvana, ok, né? E isso não me faz conexões com outros, com o mundo, né? No começo, quando eu li, eu quis dizer, eu entendi nesse sentido, ok, eu atingi um estágio, agora eu vou ficar aqui. E o não ser eu entendi como não interessa o que tem à minha volta, né? Eu atingi esse estágio. Não sei se eu entendi mais como uma questão do ser como a criatura mesmo, né? Porque eu entendo a nossa religiosidade como um exercício do ser em evolução, como exercício do ser que é o estado de nirvana, né, que a gente fala, o estado que a gente está meditando, você está em nirvana, mas na verdade você está atrás, tanto que quando você estuda a meditação mesmo, dentro, né, da meditação dos orientais, você não tem que sair de você mesmo, não, você está ali buscando você está em você. Aquele panda lá, aquele desenho animado lá, né? Ele teve lá no final aquele momento que eu estava procurando uma frase, né? Um pensamento lá, que tinha lá nos papiros, que era a frase mágica e tal. Então, na verdade, não tinha nada escrito, né? Tinha que ser. No final, tinha que ser. É o ser. Não é nada ele, né? que te faz mudar. Então, hoje a gente vê muito isso no religioso, profissional, inclusive, né? Que a gente vê que aquilo ali existe de trás da púrpura, né? De trás da roupa, um homem diferente daquilo que ele se apresenta. Então, você cria uma hipocrisia, né, Daniel? O grande problema nosso com a religiosidade é a hipocrisia que nós criamos diante. É como se Deus não estivesse percebendo isso, né? Eu sou isso aqui, mas lá fora é outra coisa, né? Tipo assim, a gente vê nos antigos, né, nas histórias antigas, as pessoas, os próprios assassinos, né, de aluguel, eles faziam o primeiro culto dele lá, né? Para poder eles ir para o ofício, que era matar o outro. Igual. Então, tá entendendo? É como se fosse uma coisa separada e tem que estar tudo junto, é você ali. É o ser, não é o não ser. A gente vê muito em expositor espírita, hein, gente? A gente vê nas religiões, mas a gente foi criada, é uma cultura, a gente foi criada a ser assim, tá? Isso eu sei, eu te falo, porque eu vivi isso. E eu não entendia, sabe, assim, tanto que foi uma das minhas questões, a minha vida inteira foi procurar. Eu sabia que eu não podia ficar sem religião, isso eu sabia. Eu precisava de alguma coisa que me desse uma base, com pessoas próximas de mim. Mas, olha, gente, eu frequentei tudo. Eu acho que eu só não entrei no budismo, assim, tipo, entrar, frequentar, não de querer ser, mas de querer compreender, de querer entender. Porque eu fiquei nessa busca tão desesperada, eu falava assim, gente, tem uma coisa errada aqui. Então, sempre eu chegava, sabe, o Valquíria, por isso que eu até interferi aqui, desculpa, Daniel, na tua fala, porque eu senti isso. E eu sempre chegava para querer que alguma coisa me alimentasse, me desse uma base, e eu não sentia isso, eu sempre estava insegura. Era como se eu estivesse sempre pisando nas bordas da terra para ir para a areia movadiça, entendeu? E eu não achava, até que eu comecei a estudar a doutrina espírita, que me disse assim, eu não sou religião. Aí eu já gostei disso. Eu não sou uma religião. Aí eu falei, nossa, eu estou gostando desse negócio, né? E aí falou assim, você tem que me estudar, né? A doutrina me falou o seguinte, você tem que me ler, você tem que me estudar, você tem que me entender.
E eu falei, gostei mais disso ainda, sabe? E hoje, assim, a doutrina espírita me deu uma tranquilidade tão grande que eu vou para qualquer religião, frequento qualquer culto numa tranquilidade muito grande, porque eu sei que não é o não, não é o externo. Sou eu em qualquer lugar que eu tiver, qualquer lugar que tiver. Até mesmo se eu entrar, agora eu vou ser ousado o suficiente, até mesmo como eu entendi o Chico Xavier quando entrou no prostíbulo, né, que levaram ele lá. Porque era ali, não adianta, não é o lugar que faz ele, é ele em si. Então, isso eu entendi. Eu ainda não tenho muita essa força, não, mas eu sei que tem que ser assim. Então, a doutrina espírita, o que tem nela que poderia existir nela de complicado, de problema, é o homem que criou o problema. É o homem que coloca coisa dentro da doutrina, que interpreta mal, que faz... E eu fico muito preocupada quando eu vejo alguém fazer a discriminação, sabe? Essa semana eu fui discriminada numa determinada situação, mas não vem ao caso agora. Mas aí não, eu refleti durante a semana inteira sobre isso, sabe? Aí eu falei, gente, olha as provas que a gente tem que passar, né? E olha que eu vou falar um negócio para você, viu? Eu fiquei assustada porque o meu primeiro intuito é cascar fora, virar as costas, tá? A minha primeira intenção foi... Eu passei a semana todinha brigando comigo. Eu vou sair, vou sair. Né? Então, assim, realmente é uma prova bem grande, né? A gente tem que aprender a ser dentro de qualquer situação que a vida nos trouxer, né? A tolerância, né? Ele falou isso Mas a ontem. doutrina está sempre me colocando à prova, viu? Desde quando eu entrei nela. Tolerância. Bom, vocês ficam com o Nirvana hoje, então. Semana que vem a gente volta no Nirvana e um pouquinho dele e depois já passamos para frente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nada? Aquela frase de novo do Chico, depois que a Valquíria falou, não importa o que a gente é, né? O que a gente faz para a gente a partir do que a gente é. Não somos perfeitos, né? E a Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo. É consciência da gente. A gente está bem onde que a gente estiver, no momento que a gente estiver, tentando estar nessa conexão. Só isso. Tá bom. Gente, ó, então fiquem com Deus. Bom almoço para todos nós. Gente, obrigada. Né? E hoje eu falei demais. Não, você pode falar. Aqui é para falar gente. mesmo. Bom domingo. Não falar assim, gente. não, gente. Se deixar eu falar, eu falo mesmo. Boa semana. Boa semana para todo mundo, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fique com Deus.